Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo, como os mais jovens gostam de falar, aquela resenha que todo mundo pode. Agora, que geral deve se inscrever no canal. Já tá inscrito? Vamos lá, gente. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, manda no grupo da família. O papo de hoje você pode mandar no grupo dos pais, das mães da escola, você pode mandar no grupo do condomínio, você pode mandar em vários grupos, porque esse papo daqui eu tenho certeza que interessa a quase todo mundo. Quem não se interessa por esse grupo, por esse papo aqui, tá vivendo de maneira equivocada. Mas antes disso, você já tá aqui no Instagram? @geral.pod lá no Instagram. No YouTube a gente está batendo 45 mil amigos inscritos, passando dos 10 milhões de visualizações. E no TikTok, onde não tem dancinha, @geralpod no TikTok, chegando a 60 mil seguidores, com mais de 25 milhões de visualizações. Sem palavras para agradecer o carinho que vocês têm, mas continua. Se você já está inscrito, manda para alguém. Se você ainda não está inscrito, dá essa moral pra gente, segue a gente, porque isso ajuda muito. E eu gosto quando você não só se inscreve, mas quando você compartilha e principalmente quando você comenta. Chega lá no comentário e pode espinafrar o apresentador, falar: Caramba, esse gordão fala pra caramba". Não tem problema, porque eu te amo do mesmo jeito, ok? Gente, que horas são? Nesse momento só tem 2 opções: ou eu estou morrendo de fome, ou eu estou na Paladare, espero que eu esteja na Paladare. Se eu não estiver com fome e se eu estiver na Paladare, eu vou estar nesse momento ou na melhor feijoada do sábado aqui da Barra Olímpica. Então se chega lá na feijoada, eu falo sempre: "Não toma café, que o patrocinador não nos ouça. Não toma café, vai com fome, vai faminto. Aquela fome de 12 mendigos, vai com ela". Chega lá meio-dia e já fala, já leva a patroa, leva as crianças e já vai sem hora para voltar. Quando o pessoal estiver varrendo, vocês vão embora. Até lá, pode comer quantos pratos quiser, pagando o melhor custo-benefício, ok? Sexta e sábado tem o rodízio de pizza, que também arrebenta aqui na Avenida José Wilker, no centro metropolitano. O rodízio de pizza é sensacional e tem um segredinho. Durante o rodízio de pizza tem também rodízio de petisco. E aí tem um risoto, que eu não sei por que que eles colocaram, eu só sei que eu tenho que agradecer. Tem um risoto de camarão que é sensacional. E de segunda a sexta, você já sabe, né? A melhor opção para comida é aquilo aqui do centro metropolitano, da Belardo Bueno, dessa região toda aqui. Se chegar ali, estiver na freguesia, estiver no outro lado da barra, chega aqui porque vai ter sempre um ambiente muito legal, um tratamento espetacular da rapaziada de lá, e aí tem comida para todos os gostos. Tem aquela galera da salada, né, que pega uma chicória, uma couve, eu nem sei o nome dessas coisas que come verde. Verde, a única coisa que eu gosto de verde é o MM e a jujuba. Fora isso, não como nada verde. Aí tem aquele lugar que eu adoro, né? Bife à parmegiana, lasanha. Hoje eu comi arroz da piamontese, lasanha e bife à parmegiana, tudo junto, mas meti uma farofa e uma cebola, frita. Se a minha Fala, nutricionista, rapaziada, eu sou o Rodrigo que é Mandarini a minha e você esposa, tá no Geral visse o meu prato, Podcast, aquele certamente papo com os mais eu não estaria jovens nem mais gostam de usando a aliança, que ela já uma tinha me resenha dado que um pé. todo Mas como ela mundo não viu, ela não vai pode. ficar sabendo. Agora que Eu todo estava mundo lá e deve ter comi muito hoje na inscrito Paladar, no mas YouTube daqui a do pouco eu tô canal. lá de volta. Gente, Já já se inscreva no falei demais, canal, você ative viu? os sininhos, as É o que vocês falam notificações, sempre, esse gordo manda fala no muito. grupo da Fala, eu tenho que família, falar, tem que entendeu? segurar vocês aqui. Isso é Quando para tá retenção, é uma estratégia. se chamando Agora a lá, gente vai começar se a bater um inscrever, papo aqui compartilhar com e de uma. Eu preferência perguntei para comentar. ela se ela Eu era gosto que vocês comentam, professora, se ela o era comentário espinafra o autora. Ela apresentador. falou que era Sabe como? pesquisadora e Eu depois falo ela muito. pensou muito Eu bem. falo muito, E aí eu mas acho que ela ainda não o programa tem é essa assim, conclusão fechada. Se ela fosse papo vai preencher ser uma ficha muito, num muito hotel, obrigado se eu tivesse uma e opção, espero que ela vocês só entendam colocaria uma por quê. opção. Isso é muito bom, que a Já gente tá no mostra que sininho? ela é uma pessoa diversa, uma Instagram, pessoa que vai apresentar um trabalho aqui, vai apresentar um pouco da história como dela. que é seu Eu tenho trabalho, certeza que a gente como vai que fica limpinho, gostar tudo bastante. certo. Você não Muito tem prazer em te marca, toma receber aqui. cuidado. Márcia Esteves, Instagram é que uma prazer te receber aqui. Muito obrigada Siga pelo lá no Instagram, convite. É uma delícia estar aqui. tem Tenho também certeza que a gente vai se divertir TikTok, muito nesse papo Que de hoje bom. aqui. Então já vou perguntar o que a gente perguntou nossos fora do cortes ar. estão chegando aí Quem a sou eu? Quem é mais de você? Essa a gente pergunta tá com é quase boa. Eu acho que 60 todo mil mundo se amigos lá. pergunta, né? Várias vezes. E Quem as sou respostas eu? mudam, né? Mudam, As minhas exatamente. mudam. A minha também. Enfim, Então, tem vamos ver gente que qual a resposta que vai sair aqui agora para você. arroba Olha, geral eu ponto acho que eu pod no sou TikTok. estudante Quais são? profissional.
Só tem 2 Isso é bom. opções nessa Eu hora. acho que desde Ou eu pequenininha estou bom, morrendo primeiro de fome, eu fui ou eu estou na estudante sem paladar. ser Então profissional, É. né, eu me profissionalizei depois Foi da ao longo foi faculdade. uma longa você fez É. faculdade pra virar Eu estudante. vou trabalhar Profissional, porque antes eu era estudante, mas aí eu comidas, comecei a ganhar para estudar. saudáveis, Aí eu Ah, isso é posso dizer bom, que eu hein. virei cordão, assim, profissional, né. Remunerado, isso é Porque aí eu sensacional. fiz segunda a mestrado, sexta você chega, doutorados, você que foram come à 2, sempre vontade, Nossa. por um recebendo preço por isso, super né, Isso é graças a bom, hein. Deus, especial. enfim. Então, assim, tem Então aquele eu acho que buffet eu sou fit, estudante aquela coisa que profissional. o pessoal lá que vai pra Talvez a coisa academia que eu gosta, mais e é o goste que eu gosto. de Eu vou lá no Vitor fazer Parmegiani, É é estudar. estudar, aí misturo Vitor né. Mas Parmegiani isso com vem de uma qualquer curiosidade, vem de farofa, de uma batata, forma de faz pensar. aquele Você coisa sempre gostou, era cremosa, aquela criança tradicional, estudiosa? Muito, beleza? tipo, Final eu de semana, criança minha no mãe é sábado tem professora, né, Ah. hamburgão, e eu sou a claro, filha vai mais tudo à barra. velha, o Na Paladar, primogênito é meio você vai com CDF, né. fome, É? Pois é, Ih, o meu dizem não é que não. sim. de preferência, O às meu é vezes um você vai sair com malandrão. a Não, patroa, mas você se tem almoço, comparado com os não, ela outros, Ah, almoça, isso né, aí com os é. outros irmãos, não né, janta, né, não São quantos janta, irmãos? 3. acorda, Então, acorda tarde, mas o que que não toma acontece? café da manhã Eu porque tira o apetite. Chega lá na Paladar e pequenininha, todo dia, que o nosso hoje em parceiro dia não não fala usou, você mais chega lá CA, meio-dia, né, Era CA. era e CA fica na até minha É, tarde, é. época, né, quando a É, gente agora é precisava aquele ensino alfabetizar. fundamental 1 que Eu não chama. sei mais, É. porque os meus filhos também são grandes, já É. passaram dessa fase também, né. fica na E Paladar e vai aí com eu fome. Não vai queria pra sempre, fazer uma boquinha, vai saber o justamente pra que a passar mal, porque professora joga a ia boca dar na e aquela próxima que aula. volta pra Então, casa, dorme e eu passa mal. Que perturbava a legal. minha mãe Gente, para ela me vai ensinar o ficar que que bem, eu já o falei um que monte ia de coisa. Pra cair já na pra chegar já chegar sabendo. Ficou, você sabe que eu vou exibida. receber aqui. Não, porque eu não mostrava Não, para ninguém, eu era super Porque tímida. era com vo Era só era para só com mim, eu você. não contava para Real. ninguém sabia Vai que eu ser verdade ou sabia. não? Era para mim, era Caramba, que uma curioso. curiosidade, muita É. curiosidade Segurança que eu aqui ao tinha, redor, era uma todo mundo bravo ansiedade, também. e eu não Agora, o que conseguia mais esperar chegar à tenso de próxima aula, tudo porque eu queria é o saber, pessoal da Ah, que né. comunicação legal. interna que também Isso bate até hoje é pesado, assim, então, eu tenho a muita qualquer momento, curiosidade se a gente sair do por ar, vocês uma sabem o que foi, imensidão né? de Espero que a assuntos, edição e Você vê aí alguma coisa e você vai pesquisar. eu quero me entendeu? aprofundar Eu naquilo, gostaria de ouvir alguma coisa agradecer no a seu sua presença. podcast, A tá, gente um está recebendo assunto aqui a que eu secretária de nunca tinha Administração tentado antes. Só que Penitenciária sei do lá, Estado você do está com Rio, uma conversa Maria interessante Rosa aqui, com um Nebel, não é convidado isso? Vou interessante, buscar Prazer em saber. eu receber vou aqui. buscar saber. Que legal Pronto, isso. e aí daqui a pouco eu estou fazendo uma tese sobre o Que assunto. legal. E sempre foi assim. Sempre foi assim. E aí a tua primeira faculdade, formação foi Eu como? sou engenheira química, Caraca, uma coisa nada a porque ver aí com a a gente outra. pega a engenharia mais difícil logo, né, porque sabe que é pra, né. CDFzaça. Né. E aí, fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção, quando ainda não era tão um cargo que badalada, deve ser um dos cargos né, talvez mais tensos aí da fiz segurança aí pública, fiz principalmente só que o na doutorado cidade, no estado na como o Rio de engenharia de Janeiro. Quero produção, saber a tua história, qual é a eu tua trajetória, arrumei como um começou, como assunto você que chegou ninguém até sabia, aqui. que ninguém E aí, ao longo conhecia, do papo, a né, gente que era vai muito novidade no Então, Brasil e tal, na e eu fui verdade, a gente não se estudar torna, né? teoria A da gente vai complexidade. evoluindo dentro Que é uma coisa que complexa pra caramba. É complexo, Mas como é mas que assim, surgiu essa como é que super? surgiu? É. Outro dia eu estava tentando me lembrar como é que surgiu o interesse. É. Eu acho que foi alguma conversa, não me lembro, na faculdade ou alguma palestra que eu assisti. Lembrei. O assunto não era teoria da complexidade. É que eu comecei naquela época, isso foi em 94, por aí, a 94, missão antes de até, inspetora na época. Você já tem 30 93. anos de formado, então. Não, 35, eu me formei em 89, muito tempo, muito quase 40 anos, né. 40 anos, né. Era um departamento, era o antigo Isso. DECIS, Não, Não, tô 35 anos. não sei nem fazer conta, olha só. Mas foi o seguinte, naquela época, 30 anos atrás, a gente já dizia que os tempos estavam estranhos, né, que a gente vivia num mundo muito turbulento, né, e, que a gente tinha que revisar as relações, as formas de gerenciar o trabalho, a produção, né, e tudo mais, e a palavra turbulência ficou na minha cabeça. A curiosa. E aí eu fui fazer doutorado de sanduíche na Inglaterra, né. O meu projeto de pesquisa eram novos modelos gerenciais, né, coisas alternativas, né. Então eu fui com o objetivo de estudar um assunto que tinha sido moda mesmo, assim, na década de 70 na Suécia, Nossa. que era grupos semi-autônomos, uma coisa meio paz e amor na administração, aí fui eu com esse projeto. Cheguei lá, numa universidade maravilhosa na Inglaterra, e fui conhecer a biblioteca.
E eu falei assim, depois eu meu Deus, por fiquei onde que eu chefe de começo? O que que eu gabinete vou do pesquisar secretário, aqui, né? passei Com É aquele um paraíso, mundo, né? na paraíso. Senapol, Aí eu falei assim, eu Secretaria preciso Nacional de de uma Políticas Penais, palavra que para... em Igual você vai entrar 2020 no foi da Google naquela DEPEN, época, eu nem sonhava em ter Departamento Google, né? Penitenciário Mas, Nacional, não, já e lá eu sonhava, porque tive naquela época já, assim, já Já? uma tinha experiência o única Alta de Vista. conhecer todo o sistema Primeiro que prisional apareceu desses nacional. buscadores, né? Aham. Não tinha E Google ainda. desde então, E aí eu falei, eu mais preciso ou de uma menos os palavra primeiros anos, para assim, começar a ver aonde que eu, a enfim, para onde eu paixão quero ir. é muito Aí grande pelo essa sistema palavra prisional. Isso eu turbulência já tinha estava comigo, identificado né? 5 anos de Porque a sistema gente prisional. escutava muito Bom, nisso, para chegar estava nessa tudo paixão, meio desculpa te interromper, para chegar nessa assim. paixão, como surge a E ideia da pessoa aí, virar procurando essa para ir palavra, trabalhar eu em encontrei cadeia? uma outra Foi palavra era o muito salário que interessante era que eu nunca bom? O que que era tinha ouvido como um estabilidade? Como é conceito, que foi a ideia complexidade. Eu falei, inicial? o que é essa Então, tal da Mas eu tô complexidade? querendo entender esse ouvir. salário, né. Eu Ouvir, na verdade, o ouvir da O turbulência é salário, ouvir, é. batendo na papo com as época, E pessoas, as aí a pessoas reclamando das complexidade coisas e não sei o quê, mais né? Isso é interessante, turbulência. é, Tipo, conversa de bar. era o tá. salário Ah, tanto esse que você mundo estava está numa de empresa pernas para o privada, ar, né? novinha, Que 26 é anos, muita salário turbulência, a gente barato, não sem sabe como E aquilo compromisso. agir. ficou na Foi cabeça. da Quando eu necessidade, cheguei lá, entrei fazer um no concurso, estudei, computador lá do trabalhei, negócio para passei. pesquisar Então não era turbulência, paixão, Não era começou a paixão. pelo contrário, a aparecer família ficou, Eu alguns, ia né, perguntar isso. alguns pai do meu títulos filho, né, com o termo falou porque você complexidade, imagina, há 31 anos complexity, atrás, como um não era conceito, como algo que se uma pesquisava, função, algo não que era se um concurso estudava. Para mim, Uhum. complexidade era complexidade atraente, porque a no gente sempre vocabulário do existe dia a Sim. dia, né? né, Aí eu carcereiro, peguei uma pilha che de livros o cara que assim, trabalha dentro de uma unidade né? prisional, E um cadeia, deles, o título era simplesmente cárcere, Complexidade. chefe complexidade. de muralha, né, que eles Eu falam, me nunca encantei nu com nu aquele nunca foi negócio. atrativo, Ainda mais pelo pra uma Eu falei mulher, assim, né. isso traz era a explicação para todos os denigriam, mistérios. Na diziam, minha né, que cabeça era só uma coisa, tinha, sabe? Mas né, você não, era sapatão, que tipo tinha maluco beleza, assim? macho, aquelas Como coisas, né, de assim? Mas preconceituosas você que estava você chegou lá na eu faculdade, Aham. aí você já caiu com fui e dali nessa eu comecei biblioteca. Isso, Aí vem esse livro da trajetória, complexidade. isso. Você nunca tinha Aí você fala assim, Mergulhei nele. mergulhou, Aham. se apaixonou, Me apaixonei. Aí eu queria saber mais. mas Quero saber é porque é mais. muito distante e fechar pra eu cadeado. Então imaginar. fala que eu te explico. Tá. Vamos lá. Você se apaixonou Se quiser, eu desenho. pelo quê? Nós Pelo fizemos quê? curso, Pela né, mais ideia ficou 3 de meses, que as um curso de coisas formação, mais você tem interessantes uma no mundo, experiência né, podem rica, ser né, de explicadas experiência por mesmo em loco regras local, você simples. tem toda Por uma exemplo, doutrina, você estou passa por bebendo água cursos, aqui. passa Esse é um por exemplo defesa muito Tá. pessoal, trivial, Aham. simples, depois mas eu dos 3 acho que meses eu tinha capta lotado. Quando bem eu a parei de ideia, né? trabalhar, Lembra que eu lotada em fui Niterói, para lá e ali procurando sobre foi turbulência, né? Sim. 2 anos Turbulência, passando, imagina uma onda na praia, É. sou né? feminina, óbvio, Aquela coisa turbulenta, É. assim, né? mulheres Então, já vão para um pegar a feminino. Você ideia queria da onda, explicar Comecei a ter contato com a água. A água dia, né, você com deve ter plantão, estudado lá passei 2 quando anos você aqui no estava Estado de no 72, ginásio, É, como é que a um gente ano como chamava? era No ginásio. científico, sei lá o maternidade. que era. E assim, A água tem mandarim 3 eu sempre estados, né? Dependendo da uma pessoa sempre temperatura, né? Sólido, líquido e gasoso. Isso, né, sólido, líquido e gasoso. Essa aula eu fui. Uma dedicada, das muito coisas que comprometida, mudam muito entre o séria, sólido, líquido e muito gasoso justa, é o nunca quanto levei as os moléculas de problemas água estão da educação e organizadas, luta também Perfeito. né? levei os problemas No, da saudade prisional para minha no casa, sólido, que é o gelo, elas que estão muito nunca, arrumadinhas, tudo tentei fazer rígido, juízo tudo de valor durinho ali. daquelas Uhum. Não tem pessoas que muita ali graça. estavam, né, A daquelas não ser mulheres que para ali estavam, gelar um porque elas drinkzinho, já né? tinham sido Tá julgadas. ali. Meu papel Aí, ali, eu você sempre tem tive no muita outro certeza, extremo, você muito tem o confiante no meu gasoso, que é o papel. vapor d'água. Tudo. Aquela coisa Ah, assim, Eu tipo, sempre também não tem muita, é. fui leve, não tem leve, muita Não tem ordem, forma, não né? tem forma, você não consegue pegar. É. Aí tem a água líquida. A água líquida o é onde as decreto. coisas mais Então, assim, interessantes para mim do mundo, foi da muito vida tranquilo acontecem, né? nesse A sentido, água líquida é a que mas mata a foi sede. impactante A em outro água líquida é a sentido, que te né. Foi. afoga. A Porque água a sua vida líquida tem que é mudar, a que te sua rotina tem que alimenta, onde mudar, você a sua faz forma de sopinha, por lidar com as exemplo. pessoas tem É que a mudar, que você você tem que joga ser na cara de alguém quando você eh, quer brigar. digamos Enfim, assim, abrir mãos com a é, vida, falar, o, né, o que você importa muda, aqui ainda é mais eu morava sozinha com filho, essa coisa nesse toda, e estado que e não ali eu é fui nem o passando limite da e os ordem, né, anos que é o dentro sólido, né, dessa nem o desse limite desse do mundo realmente caos, do que sistema é prisional. o O vapor, o gasoso. Você vai gasoso, vivendo você tem dia a essa dia, coisa passando por tudo isso aqui, intermediária, que é você no vai aprendendo. limiar entre a E ordem ali e eu o já com caos. 5 anos E eu é já aí Se vi que as que coisas apaixonou. interessantes paixão da vida realmente. acontecem. Eu vivi Quando o eu falo sistema da vida, prisional eu efetivamente. falo da De vida tudo. de Um tudo, presídio, sendo desde uma da unidade
biologia, né, dos seres vivos, não sei né, se você já tipo de só outros acontecem exemplos, num você conhece limite histórias muito delas, ou específico porque entre assim, o caos e nunca a teve ordem. Sim. Também imprevisto. falo Eu da imagino economia. que as Economia pessoas que estão também ali devem é criar uma ciência da uma complexidade, ela estuda a revolta, devem criar complexidade dos uma mercados, né. Se repugnância você às tem autoridades, e aí os uma agentes uma penitenciários economia muito rígida, com muitas representam mais ou menos regras, com isso. muitas, Existia essa eh eh, animosidade
muito você falou de regulamentada forma e muito não sei o quê, as respeitosa. pessoas não Mas a conseguem maioria que operar, Uhum. né? tem esse Então, E se for respeito, muito fica uma economia liberazona pobre. também? Se era for sem fazendo regulamentação nenhuma, é o próprios caos ideais, total, também não gera riqueza. Então, a riqueza que é a coisa interessante. Então, eu vou buscando coisas interessantes. Na economia, uma das coisas interessantes é a riqueza. A riqueza, ela só se forma, ela só brota, ela só se constrói nesse limiar entre a ordem e o caos, que a gente chama de complexidade, tá? Na vida, os seres vivos também, eles só se desenvolvem, só conseguem viver num limiar muito específico de temperatura, umidade do ar, condições ambientais, não sei o que lá. Então, e outra coisa que para mim é muito interessante, tanto quanto a riqueza na economia, né, quanto a vida, né, biologia e tal, é nas sociedades também, né? Por exemplo, A harmonia, a paz, é isso? O mas eu acho trânsito. o trânsito é um sistema social que ele é complexo, né? E pode ser resolvido, É. se você abrir mão do controle, é mais fácil resolver um problema complexo do que você querer controlar. Quer ver um exemplo? Estava chegando aqui agora, aí tem algumas rótulas, né, para chegar Isso. aqui. Na rótula não tem nenhum guarda, tem? Não. Não tem guarda de trânsito. Não tem sinal. Não. Não. Mas você já viu batida na rótula? É É raro. muito raro, né? É mais fácil ter uma batida no Na sinal, reta. na reta, É. do que na rótula. Por quê? As pessoas estão condicionadas àquilo. Condicionadas? Não. É porque Tem a ver com as pessoas. Elas agem conforme o julgamento delas. Cada carro que chega ali, cada motorista julga se dá para ele ir ou não, né? perfeito. E aí, ninguém está mandando ele ir ou parar. Ele que tem que julgar, ele é autônomo, Uhum. tá? E o outro que está atrás dele, o outro que está lá do outro, todos são autônomos. Entendi. E essa interação entre pessoas autônomas que julgam conforme a sua própria capacidade faz com que o trânsito flua. Isso é contraintuitivo, Que né? acontece muito na Índia, nesses países. Eu estava até falando com alguém agora no final de semana, que alguém foi para a Índia, que eu falei, estava falando sobre o caos que é o trânsito nesses lugares. E acontecem poucos acidentes, porque eles conseguem, de alguma forma, ter, não sei se é uma liberdade, mas um condicionamento ali, Liberdade é uma boa palavra. Aham. né? É uma forma que eles É se fluido, é como um fluem. líquido. Que é Voltando à exatamente água, é como a água que líquido. flui, que ela vai encontrando os caminhos e vai indo. Isso estava naquele livro lá? Não exatamente desse Não, jeito. sim, mas você mas começou a ideia, o conceito te vem de colocou. lá. Isso, né? Já E vi que o livro não aí, é tanta doideira, Não, que eu estava esse achando que era muita agora, loucura. não, é bem. Mas o livro era escrito por um jornalista, né, divulgador científico, né, faz divulgação científica, e ele estava apresentando um grupo de pesquisa, que virou um centro de pesquisa nos Estados Unidos, que é um dos maiores em estudos da complexidade, que é o Instituto Santa Fé, cheio de prêmio Nobel, lá no meio do deserto, lá do Novo México, eu Só acho. feras. Né, o pessoal que saiu, tipo, meio que se aposentou, né, da ciência convencional, Uhum. desenvolveu esse instituto que está bombando até hoje, né? Isso na década de 80, né? Final da década de 80. Isso aí era 96, então era recém ainda, né? Era recente, né? E aí eu falei assim, é por aí que eu tenho que ir. Por quê? Porque a teoria da complexidade, ou as ciências da complexidade, ela é uma lente. É um óculos que você coloca para enxergar as coisas, né? Por exemplo, o trânsito. Se eu não tiver esse óculos da complexidade, eu vou enxergar uma coisa que precisa de ordem, que precisa do guarda de caos. trânsito, o sinal. Agora, com o óculos da complexidade, eu falo assim, não, o trânsito pode se auto-organizar, que é outra palavra-chave da complexidade. As coisas se auto-organizam. Sim. Em qualquer Entendeu? que seja o aspecto, né?
E aí você começou a atuar em cima disso como? Você começou a aí você Aí começou a comecei a estudar estudar, isso? né, lembra que eu fui para lá para Sim. estudar? Eu não sabia direito o que que ia ser Já minha já tese, já me achei aí, né, já se né. achou. Eu falei: essa é a novidade que eu quero levar para o Brasil", Aham. né. E aí, anos depois teve, porque doutorado é uma coisa que demora, tipo, de 4 a 6, 7 anos, tá. Um doutorado é uma coisa longa, Caramba. né. Você foi pro doutorado lá? Fui fazer o doutorado de sanduíche. Meu doutorado era na COP, na UFRJ, mas aí eu fiz 1 ano e pouquinho, 1 ano lá, né, Tá. na Inglaterra, e voltei para terminar aqui. E aí a minha tese de doutorado, a minha primeira tese de doutorado, era a aplicação da teoria da complexidade, que vale, como eu falei, para um monte de coisas no Aham. mundo, no universo. Vamos aplicar em alguma coisa. Vamos aplicar a gestão de organizações, tá. Aí, eu desenvolvi um modelo gerencial, que é diferente do capataz, do chefe, que dá ordem, entendeu? Que é um sistema gerencial que Mulher trans é a que se identifica como mulher. gera condições para que os funcionários, os operários, os trabalhadores, seja lá quem for, tenham autonomia para julgar o que que ele deve fazer ou não. E aí a produção, que é a diz coisa como maravilhosa, mulher. se auto-organiza Pra gerar riqueza lá na frente de para forma gerar muito mais riqueza. Complexa, mas por incrível que pareça, simples. É. um facilitador, né. Facilita muito. O difícil é Mas e as quando pessoas terem coragem de eu ia implantar falar isso isso. O agora. dono da empresa geralmente A não quer. pergunta é essa. O CEO também não quer. Uma Por quê? preferência Porque tira delas. poder deles, né. Óbvio. Pra poder fazer sexo lá. Então, é um negócio que, por mais que você mostre que traz Você até benefício, tira o da pessoal fica teoria, né, é uma teoria que que você eu coloca, trouxe para você prática. mostra na prática, mas que que na prática realmente do mercado deve ser muito difícil de De implantar. aplicar. É, E o que você fez? Você Então, só apresentou a teoria e quem quiser que aplique, ou você de alguma forma desenvolveu em algum lugar específico? sim, Como é que você fez isso? desenvolvi isso numa fábrica, de bebidas no Rio Grande do Sul. Na época é uma fábrica que foi na transição da quando você acho que é mais jovem do que você lembra da Brahma, quando a Brahma Com era a rival da Ambev? Antártica? Lembro, lógico. Então, nessa fábrica que foi construída na época em que Brahma e Antártica viraram Ambev, Aham. né, eu participei, da construção dessa fábrica, que era uma fábrica, não era piloto, mas era assim, tipo, vamos testar coisas novas nessa fábrica. E uma das coisas a serem testadas era o modelo gerencial. Então eu consegui, junto com o diretor da fábrica, né, implantar. Na verdade, eu fui desenvolvendo junto com a equipe lá, né? Tipo, eu vinha com a Por ser teoria, nova a fábrica, facilita muito, né. sim, quando é novidade, quando a estrutura é nova, que ainda não está enrijecida como uma pedra de gelo, né, Isso. mas também não é uma ideia na cabeça como um vapor d'água. Quando você já tem uma estrutura líquida, você consegue É mais fácil moldar. né, você consegue criar, regras, métodos que fazem com que as pessoas utilizem sua capacidade, sua competência de julgar como agir e agirem cooperativamente. O importante é fazer, tipo, ok, eu sou super autônoma, super competente, você também, o problema é nós dois trabalharmos juntos, E né? por uma causa única, comum. Isso, né? Então, a cooperação espontânea é outro desafio, mas que a teoria da complexidade também dá pistas para a gente, como é você, olhando organismos vivos, né, se inspirando numa bactéria, por exemplo, você tem dicas de como você pode usar isso para nós dois trabalharmos juntos aqui, entendeu? No mundo corporativo. Mas aí, no caso especificamente essa empresa da Ambev ali, isso você conseguiu colocar em prática. Aí o que que E como foi o resultado disso? Resultado lá, eu não sei se eles isso tem muitos anos, né? 25 anos já, né? Mais, foi 2000 foi a fusão, né? Isso 97 foi o início da construção da fábrica. Tem pelo menos 27 anos aí, 26 anos, né? E então tinha o Prêmio de Excelência Fabril, né, que é um prêmio interno da companhia inteira, né? Logo no primeiro ano Eles ganhou
ganhou o prêmio, entendeu? E era diferente em quê? Alguma outra... Tudo É diferente? é diferente, mas é igual. São coisas simples, Mas, são mas mudanças sutis. atua muito com o RH? Junto com o RH, o RH tem que estar comprado nisso, ele tem que estar junto, porque o RH trava tudo se ele quiser Eu já tenho travar. alguns profissionais de RH, que é muito legal o tema. Né? Então tem que ter o RH, mas junto com o RH tem que ter altíssima gerência. Se a alta gerência não comprar também, Não rola. né? Por quê? Porque você vai ter que lidar com a média gerência, que é aquela que está brigando por poder, né? Ali no dia a dia. Se não tiver o pessoal do RH dando suporte e o Vai manda-chuva ser lá de cima, boicotada. o negócio morre em 2 dias, entendeu? Então, é um negócio que dá muito resultado, mas dá muito resultado principalmente em ambientes turbulentos, ambientes de mudança muito dinâmica, né? Se você está falando de um negócio que é feijão com arroz, faz do jeito que você está habituado, não muda não. Sabe? Mantém. Mantém. Agora, se você está entrando no mercado diferente, ou se o mercado está em transformação, ou se é um mercado novo, por exemplo, startup, funciona muito bem para startups, né? Eu estou mentorando agora um rapaz que está montando, ele está no Canadá, mas ele está montando uma startup biotecnológica aqui no Rio, por acaso, né? Difícil vir alguma coisa do Rio, né? Enfim. E eu estou mentorando ele por quê? Porque ele já conhecia a teoria da complexidade e ele usa a teoria da complexidade para como é que chama? No processo produtivo dele, lá com as bactérias que ele trabalha lá, e quando ele soube que podia botar isso para gerir a empresa dele, ele ficou apaixonado. Lógico, Então, é. a gente está trabalhando junto para ele fazer uma gestão complexa, se você quiser, ou gestão adaptativa, porque o que você mais ganha com essa capacidade de adaptação a esse ambiente turbulento que muda muito. Mas tem um treinamento pro funcionário, pro gestor, porque vamos lá, isso tem um custo, obviamente, né? Isso vai ter um custo para a companhia, para a empresa, isso tem um custo. Essa implementação. Olha, Isso aí, o cara o empresário que investe nisso, que aí ele tem aquele investimento, mas ele está formando profissionais para concorrentes. Isso é uma preocupação, porque no Brasil tudo a gente pensa, o empresário brasileiro, ele pensa nos custos antes de qualquer coisa. Pelo menos a maioria é assim. Ele investe nessa se chama de método, filosofia de quê? abordagem? Nessa abordagem, ele investindo nessa abordagem, os funcionários deles, eles participam de algum workshop, de Então, algum como é que você treinamento, na implanta isso? Como é que prática, implanta? No caso desse rapaz, dessa startup biotecnológica, Sim. tá? Ele comprou a ideia primeiro. Então, ele começou a estudar, ele leu os meus 2 livros, né? Um livro é lá de 2003, Que é qual o nome? que é Complexidade de Organizações, mas é um livro bem... não é para quem já tem algum conhecimento, é mais acadêmico Sim. o livro. Mas como ele tem essa formação, para ele é tranquilo, né? Agora, ele leu o meu último livro, que é de 2025, né? 22 anos depois, né? Que se chama Gerir como um Cientista, que, aliás, eu trouxe para você um exemplar. Tá aqui, ó. Que é mais Tá vingança. aqui? Opa! Eu trouxe para você. Na verdade, eu trouxe 2 livros para você, mas a gente Bom, vai hein? falar do... É bom, presente quem abre é quem recebe. Muito obrigado. Mas então, o primeiro passo foi ele conhecer o assunto, porque Aham. eu não estou dando consultoria para ele. Nesse momento, eu não estou dando Ah, consultoria. não. Porque eu sou, antes de tudo, pesquisadora, então eu estudo. Você está né? estimulando. Estou estimulando. E aí, eu estou dando uma mentoria para ele, Gerir como um cientista. né? Que aí o próximo passo vai ser juntar a equipe dele, que é uma equipe que está em formação ainda, né? E depois a gente vai falar Vamos desse falar aí dos também. dois. Aparentemente não tem nada a ver, mas tem, né? No fundo vai ter. Hum.
Aí fala. Então, e você falou em custo, tem a O implantação, né? investimento disso para que ele invista Então, você nisso e tem. perca o colaborador. Não é uma preocupação? Eu acho que, bom, eu acho que poderia ser uma preocupação, até porque isso já aconteceu no passado, né? Porque lá nessa fábrica da Ambev, o negócio deu tão certo que as pessoas saíram de lá não para outra empresa, mas para outras fábricas da companhia, Aham. né? E aí, o que aconteceu? O negócio morreu, voltou para o modo normal, Tradicional, tradicional. Por convencional. quê? Porque você precisa ter uma massa crítica para isso funcionar. Você precisa estar com todo mundo alinhado. Não adianta o seu departamento fazer assim e o departamento do vizinho ser aquele chefe brabo que fica ali. O negócio Vai travar ali. vai travar, entendeu? Então, todo mundo tem que estar dentro da mesma, tem que estar em sintonia, né? Então, sim, esse é um risco desse modelo de gestão, né? Uhum. E olha, construir demora, mas destruir rápido, de um né? dia para o outro, você acaba com tudo. Uma laranja né? podre ali. Estraga tudo, tá? É por isso que eu digo, só vale a pena você investir nisso, porque investir não é o custo. O custo o custo é menos do que uma consultoria convencional que você vai contratar aí. É muito menor do que isso. O tipo de treinamento também é menos do que o que tem no Mas o mercado para problema é o o tempo que convencional. você faz e a energia, né? O problema é a expectativa, Isso aí. né? Essa energia emocional, né? É. Por quê? Porque como o resto do mundo, né, quem está ao seu redor não funciona desse jeito, é muito difícil você bancar ali. Aí, tipo, você vai no churrasco no domingo, aí você encontra seu amigo, aí você conta para ele, estou implantando uma nova abordagem gerencial na minha empresa, é assim, é autonomia, é auto-organização, é cooperação, tá. E o seu amigo vira para você, "Que isso? Você está deixando de ser chefe por quê? Você Tá perdendo não é homem, poder. Vai não? dividir o Vai poder. dividir o poder para quê? Aí você já fica pensando aqui, aí aquilo já te enfraquece, né? Aí você volta lá para o dia a dia, implantando seu negócio, aí é uma outra pessoa que vem questionando, mas será mesmo? O vizinho ali, o concorrente faz de outro jeito, a gente vai perder para o concorrente. E aí, quer dizer, você tem que estar convicto de que aquilo é o melhor para o seu negócio naquele ambiente, naquela situação. Naquele momento ali, naquela condição, E aí, esse tipo de metodologia, esse tipo de filosofia é muito diferente de se implantar em determinados segmentos e mais do que segmentos, em regiões. Isso é uma coisa que muda muito a aceitação? Muda sim, tipo, a cultura influencia. A cultura influencia tanto a cultura regional, né, ou do país até, mas principalmente o meu orientador chamava de cultura técnica, que é a cultura de uma determinada indústria. Por exemplo, a cultura do jornalismo é Isso, uma, por a isso. cultura da medicina é outra. A engenharia. Tem uma cultura técnica. Tem umas culturas que são mais estão mais abertas para esse tipo de experimentação, né? Por isso que o título do livro é Gerir como um cientista, porque aqueles profissionais que têm formação científica, por exemplo, os biotecnólogos, alguns engenheiros, que depende do tipo de engenharia, é uma coisa muito abrangente, né? Tem mais, não é só que estejam mais acostumados, mas tem até um gosto, uma curiosidade pela experimentação. Gosta de experimentar, O ver se novo, dá né? certo. Né? Não é todo mundo que é assim. Por exemplo, um advogado não gosta de experimentar, né? Então, numa empresa gerida por advogados, vai ser mais difícil, eu presumo, tá? Não sei, mas eu Mas é bem presumo provável. de implantar esse tipo de coisa, Até tá? questão de homem e mulher também deve ter algum tipo de diferença, porque homens são diferentes de mulheres nesse aspecto Isso eu também. não notei. Talvez o ego do homem seja do homem chefe, porque tem aquela diferença que a gente fala-se muito isso nos quando a gente fala com o RH, a diferença entre chefe e líder. O cara que é muito chefe, que é muito autoritário, o homem muito... Mas você acha que não tem mulheres autoritárias? Tem. Mas Aliás, mulher, quando dá para ser autoritária, é braba. pior do que homem, né? Eu sofri muito, porque eu tive uma carreira corporativa antes de entrar para o mundo acadêmico, né?
E olha, É, isso foi teve lá uma na década de 90, teve umas chefezinhas terrível. Aliás, muito da minha decisão de largar o mundo corporativo e ir para o mundo acadêmico, não é porque é a minha curiosidade, eu gosto de pesquisar. E no mundo corporativo não dá para você ficar pesquisando, É. né? Era a relação com as chefes É mulheres. mesmo? Todos os chefes homens que eu tive, minha experiência muito pessoal, Aham. tá? Foram maravilhosos, foram o que na época não se chamava assim, mas que foram mentores para mim. Sim. As mulheres rivais. É, porque a mulher tem a rivalidade, né. É, né? Tem A rivalidade feminina rivalidade. complica, né. Então complica. Agora, hoje em dia, a maior parte dos RH são mulheres, né? É. Então, eu acho que elas já hoje não se sentem tão, como é que chama? Não precisam Ameaçadas. provar Não tanto, né. precisam mais provar. Então, eu acho que o ambiente está mais pacífico, É. né? É, a gente É. trazendo uma coisa, um assunto que eu sempre trago bastante aqui no Geral Pod, que é televisão, a gente sempre bate muito, a gente tem falado muito ultimamente, a Marlene Matos é um exemplo muito clássico disso, né? Porque ela era uma pessoa muito rígida, muito Década de firme, 80, né? mas aí a gente vai parar para fazer o recorte daquele momento em que ela era daquela forma, uma mulher homossexual, uma mulher negra e uma mulher Tinha que ser, nordestina. né? Tinha que Gente, ser. Senão não se criava. senão ela não ia fazer É, absolutamente nada. Então a gente tem que fazer esse recorte. Sim, É o que você está sim. falando. Na década de 90, eram de um jeito. Eu já fui gestor também e hoje eu me pego lembrando o que eu fiz como gestor. Eu falo, meu Deus, Como é que estaria eu fiz isso? preso. Nem cancelava, preso. Estaria preso nesse momento. Mas era o momento. Naquele momento aquilo cabia. Hoje não cabe mais. Sim. Essas mudanças, de que forma essas coisas vão se adaptando a esse mundo novo? A sua E o pergunta é mundo de 10 anos. sensacional. Pô, obrigado, A tá sua vendo? pergunta é sensacional. Sabe por que que ela é sensacional? Porque isso tem a ver por que eu decidi publicar esse livro agora, 22 anos depois do primeiro, né? Porque é aquela história, uma ideia para ela florescer, ela tem que ter um momento certo, né? Uhum. Tem que estar no ambiente certo. E o mundo veio mudando de lá para cá, né? Tanto é que hoje, provavelmente, a gente não encontra mais as chefes brabas que eu tive, Uhum. né? Porque não cabe mais, Não cabe. né? E tem uma outra coisa que mudou muito, muito, que não é o lado da chefia, ou depois a gente me lembra de falar sobre liderança e gestão, tá? Mas não é a questão da chefia. Que mudou muito os que a gente usava o termo antigamente, trabalhador. Nem se fala mais Agora hoje é trabalhador, colaborador. colaborador e tal. As pessoas que, no fim das contas, fazem as atividades produtivas, as que têm empregos, né? Elas mudaram muito. É a tal da geração Z, né? E a geração Z, o que acontece? Ela, primeiro, ela tem uma certa. A palavra é forte, mas se me permite, ela tem uma certa aversão ao mundo do trabalho, né? Do trabalho formal, principalmente. E não tem apego. Não tem apego algum, né? Então, para esse pessoal se ajustar ao modo tradicional, né, de gerir uma Aham. A corporação, forma que a gente estava adaptado. eles não sobreviveriam, né? Aliás, quando tem uma empresa ainda gerida como aquela que a gente vivenciou lá atrás, eles não ficam 15 dias. Não Quando aguenta, não perceber, suporta. não suporta. Não quer vestir a camisa. Não, eles não querem ir no dia seguinte para o trabalho. Aliás, muitos nem querem sair de casa para ir para o trabalho. Tipo, a possibilidade do trabalho à distância, né, mostrou o que é o mundo, o que é outro, né? Uhum. Tipo, ai, por que eu vou ter que ficar 2 horas no No ônibus? trânsito, Ou no trânsito, geralmente no ônibus, né? Ou no metrô, seja lá o que for. Me Me arrumar. arrumar, vou ter que me arrumar e fazer caras de boa, fingir que tá tudo bem, né? Aturar aquele meu. Não é nem tanto o chefe, mas é o colega chato, que vem com aquelas brincadeirinhas que me incomodam, que me ofendem. Vou fazer Não, aqui. eu vou ficar em casa. Então, quer dizer, por causa disso, muitos não querem nem trabalhar, e aqueles que precisam até gostam de trabalhar, não querem a responsabilidade de um cargo de chefia.
Uhum. Esse é na nossa época, todo mundo queria ser chefe, Exatamente. né? É. Não era só pelo salário, mas tinha o Não, o glamour, poder né? mesmo, o poder Tinha o fascina. status. É. Hoje em dia, eles pesam, tipo, esse status está custando muito caro, Uhum. Vou né? trabalhar mais, vou ter mais Mais responsabilidade, mais responsabilidade, desgaste. mais, né? É exatamente Então, isso. essa geração mudou muito. Então, não tem como você manter o mesmo estilo de gestão para uma população que é diferente. E detalhe, o modo de gerir tradicional tem mais de 100 anos, né? O É primeiro outra curso, sociedade. o primeiro curso de MBA surgiu em Harvard em 1918, tá? Caramba. Olha quanto, mais de 100 anos. E É que o mantém a que paz, era né? ensinado lá, naquela época, continua sendo ensinado hoje nos melhores MBAs, inclusive de Harvard, né? Num mundo completamente diferente. Não pode, as coisas mudaram. Mas a escola também é assim, né, A escola Márcia? continua ensinando a mesma porcaria. Porcaria não. Não, mas tem, Márcia. Você é professora, me desculpa, mas assim, É. eu falo para meus filhos, eu vejo a matéria que eles dão lá, na maioria das vezes, são matérias que eu dei também lá. E assim, eu sempre faço o exemplo do pi. A matemática, a geometria, nem sei de onde. Mas isso não muda. O pior é você Então, ensinar a mesma coisa mas que pra mudou. que o pi? Márcia, eu nunca usei o pi. Eu nunca usei o pi. Hoje tem isso aqui, ó, celular. Hoje eu até faço todas as operações matemáticas, eu faço rápido. Eu não consigo mais fazer conta de cabeça. Mas não precisa. Mas, então O pi não dá. Eu tenho muita raiva do pi. Não tenha. O pi é O pi só é bom quando a sensacional. pessoa fala palavrão, que a gente bota aqui na edição. Pi! Pi não dá. O pi é Eu sensacional. não defende o pi, não, Márcia. O pi, você sabe como é que eu vou defender o pi? Defende o pi. As coisas materiais são mais fáceis. Hum. Vou pegar aqui assim. Para quem quer reformar, pauzinho. se reformar, Um melhorar, barbante. A sair gente nem tem mais melhor. barbante, porque a Ok. nossa É. vida não é mais material. É. Por isso que a gente perdeu o sentido das coisas. Se eu pegasse manter a um ordem, bastãozinho de disciplina. madeira que a gente Mas também brincava tem que dar 50 anos educação. atrás, Se o cara quiser amarrasse estudar, porra, a gente tinha um preconceito em barbante com escrever. giz na ponta e Hoje não. fizesse um Nós temos 22 círculo em escolas volta, dentro né? de Uma Janeiro. circunferência, né? Rio de Janeiro é E referência nacional pegasse em vários essa quesitos. e medisse esse Vários negócio quesitos. O e raio aqui. dividisse É por esse vitrine. barbantinho aqui Então, assim, é, Madarinho, e fizesse a conta na calculadora, né? não Ia filosófico. chegar um número que não acaba mais, ele vai Uhum. continuando. É o tal do Mas tá pi, falando daqui o Rio de É. Janeiro né? vitrine. Então, o pi é uma forma de você, em uma letrinha grega, Até tá? pelo número de Você facções que nós temos. simbolizar, você empacotar esse conhecimento todo aqui, que não dá pra gente ficar toda hora pegando o barbantinho, fazendo dessa secretaria. quem Também é lida uma com secretaria que teve problemas engenharia, seríssimos matemática, ao não sei o longo da quê, sua trajetória que precisa foi criada. desse Também teve problemas conceitozinho, seríssimos. porque Mas dá isso é assim. Então, mas dá na Então vamos lá, engenharia. por Eu que que nunca não precisei até funciona? os do pi. Mas aí que tá, se Colocar uma você mulher, ou seu filho colocar resolve uma fazer pessoa- engenharia, Ele se vai aprender o pi lá na aí é escola. tarde demais. Aí o pi já Esse foi. é o ponto. Tem certas coisas que você tem que aprender muito Eu não cedo, aprendi até hoje o pi. porque você não precisou. Mas se Eu você colei na prova do pi. precisasse, tudo bem, porque você não precisou. Mas se você viesse na sua carreira, na escolha de carreira que você Aquele fizesse, seria o momento exato para eu aprender. hoje Ai, seria você entendeu? tarde. Você fez engenharia, né? Você sabia o pi de cor, né? Você acha que Não. foi uma forma Não é questão mostrar que ele estava é a consciência de Você que existem entendia o coisas pi? isso, o Vo- conceito. Você o conceito. via aí, você era Eu aquela entendi o aluna conceito. que entendia o conceito e via que o pi Tem é a uma coisa mais razão de inútil ser. da história do Não. mundo, não é? Eu perturbava tanta professora, os Meu professores de Deus. matemática, eu me lembro que tinha uma, isso devia ser na 8ª série, por aí, o 9º ano, né, hoje em dia. E aí, na professora de matemática, aí tinha a parte lá que naquela época a gente deduzia, deduzia, né, a fórmula, né, a equação, né? E aí eu falei assim, mas por quê? Aí ela ia mostrar, e eu falei, mas por quê? Por quê? E ela, cada vez que eu falava, perguntava por quê, ela respondia. Aí chegavam num ponto que ela é convenção. Quando ela Isso aí. falava é convenção, Acabou. eu ok. Então, o que eu aprendi com isso? As coisas, por mais que existam no mundo real, na natureza, tem um aspecto que nós humanos convencionamos, É né? assim. É assim. Por quê? Porque senão a gente não se comunica. A gente precisa de a linguagem é uma convenção, é cheio de Sim, convenções, é. né? Então, mesma coisa, você vai ensinar uma pessoa a ler com 50 anos de idade, não é a mesma coisa que aprender com 5, entende? Aí você vai dizer, mas ela nunca escreveu um livro, nunca vai escrever um livro. Tá, mas e se ela quiser escrever? Com 50 anos,
Já vai Já ficar ficou difícil. complicado. Tem, Agora né, com que é o fundo 5, entende? Então, quer FUESP dizer, não, eu FUESP é o acho que nosso fundo do estado. conhecimento nunca é O demais, FUNPEN, Fundo tá? Nacional Você Penitenciário, pode não saber nunca para foi que você executado. está É. aprendendo aquilo ali. Milhões lá Agora, parados. aquilo ali não Nenhum precisa ter secretário uma executou o função fundo. Mas por quê? Não específica, precisava. mas Não ela tem uma função precisava. primordial que é A desenvolver o SEAP seu nunca teve cérebro. dinheiro para nada. Você, Tudo por era causa desse doado. pique que tá aí na sua Doado, cabeça doado. Até até hoje, hoje Vaquinha. você tem tem raiva da matemática. conexões. Ah, tá, Não, não. você Pessoas tem dizem que eu conexões no seu aceito informação, cérebro nada, não que quero nada você doado. A gente tem usa para outras coisas a que gente você tem nem orçamento para sabe, comprar. tá? Só se planejar. E não teria Só se se não planejar. tivesse O estudado Sentar e raio ver do o que pique. se precisa. Que é isso? Salvou, Exatamente. você salvou o Pi. Né? A primeira pessoa que me fez... De higiene, né? Não, continuo com Eu tenho raiva que do Pi. comprar todo. Mas é a primeira pessoa que me fez... Tudo bem, a emoção, a raiva é Conversamos sobre o legítima. Pi, cara. Mas o Pi, né? É O Pi. legítimo Você isso. gostava da tabela periódica também? Você era aquela aluna que Fiz gostava? química, Tanto fiz é, você engenharia gostava química. até... Aliás, a tabela Eu periódica tive que era uma mudar de coisa escola, eu fui reprovado sensacional. 2 vezes na vida só. Eu era um ótimo aluno, um exemplo da Claro que eu família. via. Quando Ou de chegou a perto, maldita ou da de notícia, química, ou eu Te não fizeram decorar? não Claro, fizeram igual porque não uma fazia, não categoria da decorava. Eu nossa peguei um da professor vida toda. péssimo, Ninguém tenebroso, que gostava, faltava né? aula, Porque o caos e a aula você dele era tem no uma forma. sábado, e aí eu Não Aí já é é? complicado, desestimulava, Tudo que é e aí eu fiquei emergencial, reprovado tudo que 2 é vezes, não nunca dá. ficar nem em recuperação. Fiquei reprovado 2 vezes e tive que mudar para um colégio É para fazer sobre segundo isso. grau na época, Não era técnico sobre em gestão. administração, Não era Para não ter sobre que para química? não ter química, eu nunca Aham. passei na era sobre maldita da Sim. química. Minha mulher é transparência. nutricionista Ela e ama precisa da química. química. E ama química. Então, É. quando meus filhos chegam agora na fase. Tenho um de Mãe, 13, que vai fazer 14 agora mês que vem, e um de 16, eu falo com eles: olha, eu já estudei e a química eu nunca passei, então eu não quero nem olhar Alguns. química. Não quero nem Aham. chegar perto. É. Você era aquela que gostava. Amava. Meu Para mim, a Deus. química era um mistério da vida, era um mistério do Pra mim era um universo. mistério porque existia. Eu pensava, por que mistério da vida? Então eu Por vou que isso estudar isso existe? porque eu preciso saber, entendeu? Já que é um mistério, eu vou descobrir esse mistério. Essa é a motivação. Agora, Agora, voltando à questão da escola, né? O que que a gente estuda, o que que precisa mudar, o que que não precisa mudar. Mesma coisa nas escolas de gestão, nos MBAs. Tá? O conteúdo em si, não necessariamente você precisa mudar, mas você precisa adequar a forma a ao realidade. mundo de hoje. Mas A isso acontece? realidade. Mandarim. Isso tem Existem boas acontecido? escolas, Nome da lei, existem não. escolas boas Só se que não tiver fazem, alguma covardia. tanto é que existem Dentro do que eu ótimos profissionais faço, em é todas as áreas, consciente e do eles que eu tiveram uma assino. ótima carreira Não. escolar, Beleza. acadêmica, tá? Agora, a E te falo massificação mais. Esse é o problema. Quem for de meu um, sucessor ou minha sucessora status quo, pode vamos dizer mudar assim, uma vírgula, um ponto, educativo, um aí Uhum. ponto, uma caneca. complica. Planejamento Com da um secretaria agravante vai para estar essa geração tudo lá. agora, Hoje nós que temos eles uma não leem mais. A gente está com um livros aqui em cima planejamento da de mesa. construção de unidade O prisional, pessoal um com menos de projeto 20 anos, de uma unidade de segurança raríssimo máxima, alguém que mais 20 leia unidades. por, Nós se estamos for falando, como é que construindo chama? 2 unidades dentro do Bambu, Por entretenimento, Aham. né? Para anexa se a 2 outras divertir. Não unidades lê, não pega que um já está com a livro, remota Recebi ontem, né? por coincidência, recebi ontem uma Toda a convidada nossa aqui que ela falou que toda a nossa o filho secretaria, dela resolveu, tem 7 anos, eu ela acho. é acompanhada Resolveu ser um pelo adorador de TCE, livros, começou a pela uma comer livro, procuradora, e ela falou pelo assim: eu já promotor falei de com ele, tutela, acabou da um livro, cidadania lê de novo o mesmo instituição livro, porque prisional. eu não tenho dinheiro para comprar livro. Vai na Eu biblioteca, falei, Todo dia. cara, Quando bota, falam em ciência anuncia. de Eu falei, vai no custódia também, troca. Facebook falasse aí e que anuncia o a livro, gente vende falou da 3 e ficha de compra custódia. um. A Mas ficha não de custódia desestimula o moleque que. Porque sabe qual é a principal para diferença? Que todo substituir mundo, eu imagino, algo que chamado queira ter um filho cantinas. Não sei inteligente, se né? você já ouviu É, Todo falar em mundo quer, eu quero cantina ter um desde o filho tempo inteligente, é, porque do Rio de Janeiro. inteligência está de alguma coisa, de Hã? alguma forma Então, é relacionada com sobre isso. sucesso na lógico, vida, riqueza, o é. que for, né? Então todo mundo quer ter um filho 31, 32 inteligente. o nome de Então, você quer cantina, ter um filho onde inteligente mesmo? morreram vários Não dá o policiais. celular para ele pequeno, não. Ih, Um difícil, comércio Márcia. dentro de Mas uma não unidade dá. Faz o prisional, que for. Seus filhos sem têm quantos anos? licitação, Não, os sem meus já um instrumento foram vinculado salvos de porque eles contrato. cresceram antes Você disso. não É por isso que você sabe tá Uma está com falando isso. 25, outro quando 27, É por né? isso que você tá como falando entrava, isso. Mas quanto aí que tá. cobrava, Tem quem que ser a comprava, o sociedade toda, preço, não dá para nada. ser umzinho, um pai coitado Nós sozinho, Obrigado, todas aí as sim. né? cantinas. Vamos Nós combinar, Aí ó. sim. todas as cantinas. Os pais Podem falar da dos cesta de coleguinhas custódia, todos, cesta de vamos Senão ele vai ser um combinar? que é uma alienígena. modalidade Porque o de que e-commerce, acontece? sim, É claro, não é que proibir tem lá um de site, ter um que tem celular. É 10 limite. É formas, limite. Por que quê? O você que pode acontece? acompanhar, que Quando todos os você órgãos de aprende execução qualquer coisa, podem tá? e devem Você acompanhar cria novas quem conexões compra, cerebrais como que você compra, usa quando depois para compra outras e coisas, quanto que você nem Uhum. custa. tem ideia do que vai ser, É né? auditável, mano. É, Hoje é o, É transparente, é como é que chama? O auditável. Passou por estímulo que licitação, vem 2 empresas num ganharam. celular ou num iPad são
são estímulos muito Tá lá no pobres site, só e compra a família do repetitivos. preso. Então, eles Vai vão entregar reforçando assim, sempre a mesma coisa fechado, ali, o no mesmo no transporte caminhozinho cerebral. Ele não tem da diversidade, própria tá? empresa, Isso é um aspecto que lacrado.
provoca Lacrado. Não vai entrar coisa errada. empobrecimento errada. mesmo da capacidade cerebral. Agora vem Uhum. Mas tem falar outro da aspecto. cesta de custódia. Como os Brincadeira, né? conteúdos que o Por que pessoal nunca vê, ninguém não, me cobrou tem de conteúdo cantina? muito Por que bom na ninguém nunca quis internet, saber tá? o que Sim, estava acontecendo sim. na cantina? Espetacular. E muito Entrava no lixo também. No telejornal, YouTube, virava inclusive, até o tem rosto da coisas cantina. maravilhosas, só que você tem que Pelo amor cavar, de porque Deus, o Mandarim. que acaba Pelo amor de Deus. Viralizando. aparecendo, Como que é viralizando, são hoje a coisas questão muito da pobres, alimentação do fracas, Constrangedoras às vezes. né? Antigamente, que a gente E até coelho, aí, não, qual era o nome dele? Esqueci o isso é nome um dele, que problema já. faleceu, Agora, que a morreu, né? falta do livro é um Hoje, outro as problema. todo o Qual é? sistema Porque o penitenciário, livro ele ele serve tem como uma um máquina do fornecedor tempo, só? Como é que funciona essa tá? questão? Com o Hoje é um livro eu problema sei a o se que as enfrentar, pessoas hoje tá tudo viviam, Não, vivenciavam, não tem nada há paz. sei Quando lá se fala em quantos alimentação, dentro da séculos prisão, tem atrás, paz. ou uma Nada no década sistema atrás, prisional é paz, né? filha. É ou num guerra, lugar Num guerra, lugar distante. distante, é uma É. máquina do tempo e É, do espaço. numa realidade que não existe, uma É, ficção. e que É maravilhoso. isso é impagável, é sensacional pior. para o cérebro e para a sua Mas quando nós capacidade de entramos, nós fizemos solicitação. lidar no mundo ao Em seu algumas redor, licitações já né? terminando, outras Então, não. o Então, essa livro tem alimentação essa realmente sempre coisa foi do solicitada, mas pode ser nunca livro da forma eletrônico que também, nós tá? Mas fizemos. de papel é É, melhor pra ainda, nossa porque geração não tem pode não, eu não aguento, eu não não, tem a gosto. Tem, esse materialidade, aqui é né, do maravilhoso. Esse aqui é papel, do maravilhoso. toque, né? Eu fico aqui e fico E se passando. tivesse Essa na lei de dar 10, eu daria experiência 10. Tá no muda Conselho Nacional de Política seu Criminal cérebro Penitenciária, fisicamente. no mínimo, são Entende? Se você 5 quer filho refeições por preso. inteligente, ele tem Estimular, que né? Almoço, ler Café. café papel, da manhã, livro. Mas não almoço, obrigar, lanche da senão... tarde, janta e a ceia. Mas aí obrigar, Tem que lembra que a gente está falando da E a teoria nossa da licitação complexidade, da tem assim, 5 autonomia, Isso aí. né? Qual o custo disso? Não vai Você funcionar. tem que fazer sem... Direcionar. Qual o custo É, de alimentação de um vamos lá, preso por lembra que mês? eu falei? É o tal Vou falar por manipular de ano, forma para positiva. É um você. termo negativo, mas é um termo negativo. Incentivar, que tal? Incentivar é legal, Incentivar. mas o incentivo não necessariamente vai ter um alcance, vai ter um resultado Por ano, prático. essa nova A gente tem licitação. muito medo Eles da, estão da, da- reclamando da do preço. manipulação. Mas, por exemplo, quando Para você 45 manipula um mil presos. fantoche, Eu só tenho que é ver se uma é coisa mês ou ano. positiva. O fantoche ele é um Mês bichinho ou lá ano, inanimado. Se você manipula para o bem, né? Não é? Teoricamente. Eu Mas não pode estar eu tenho escondido o algumas. fantoche, tem que saber que a sua mão está ali. Exatamente. É. Então, mas eu sempre tenho algumas coisas que eu preciso com os meus filhos. Eu faço alguns tipos de manipulação desde sempre para eles, por coisas que eu acho que vão ser interessantes para ele, porque eu acho que o papel do pai Você ama. é manipulação positiva, sim. Então, Isso se tem- chama educação. não é? Não é manipulação, é educação. Porque assim, às vezes você fala assim, você tá vendo que o filho não tá indo para um caminho legal, ou então gosta. Cara, não tem porquê. Eu estimulo os meus filhos quando eu vejo que eles estão em grupos de amigos que eu gosto. Eu estimulo eles a estar com esses amigos. Eu prezo muito a lealdade aos amigos dos meus filhos. Eu quero sempre que eles sejam dois moleques maneiros, legais. Eu não fico cobrando que ele seja o melhor aluno da turma, nunca cobrei Tem que ser isso, digno, mas eu né? quero que ele seja um moleque legal. Eu quero que ele seja um moleque. Eu passei por uma situação agora no final de semana, que até queria deixar um abraço aqui pro Júlio e pra Fabiana, que eu, desculpa, pro Tiago e pra Fabiana, pais da Júlia, uma amiga do meu filho de 14 anos que morreu. 14 anos e ela dormiu e não acordou. No sábado, teve um rompimento de uma artéria, de uma veia abdominal. Agora, como é nesse caso? E aí ela não acordou. Quem tá mais próximo? 14 anos, uma menina, minha filha, super amiga do meu filho da escola e Eu não vivia. consigo nem imaginar uma dor Eu dessa. também não consigo imaginar uma dor dessas. E aí a gente recebeu a notícia no sábado de tarde. A minha sogra casou no sábado à noite. Olha. Tá com namorada há 2 anos, um super amor deles dois lá. Uma cerimônia linda. Meu filho ia ser um dos netos que ia levar ela no altar. Pro altar, não conseguiu nenhum. Saímos do casamento mais cedo, enfim. Meu filho tá destruído, tá dilacerado desde sábado, o Theo. Mandar um abraço pro Theo. E aí, no domingo, aquela tristeza absoluta. E aí chegou o resultado lá da autópsia, e aí falaram que foi essa causa. E na segunda-feira, por isso que eu tô falando por isso que eu trouxe esse assunto. Na segunda-feira, na despedida dela, meu filho fez questão de ir. Não tinha nenhum amiguinho nenhum amiguinho quis ir por outros motivos. O pai achou. Meu filho falou: não, eu vou. Eu vou. Aí ele falou: não quero olhar, não quero ver a Mas amiga. não preciso, eu tô lá. Mas eu quero estar lá. E foi muito lindo, porque quando a gente chegou lá, eu nunca vi uma despedida tão cheia na minha vida. Coisa mais. Não sei se a palavra certa é confortante, mas uma chuva de amor ali. E aí, quando a gente chegou lá,
o pai dela, que eu tive um contato ou dois levando meus filhos numa festa, e ele também, nunca conversei com Sim, ele. sim. E quando a gente chegou lá, ele já me viu, a gente se abraçou, eu estava emocionado, e meus filhos também, ele abraçou, ele agradeceu tanto meu filho estar ali, Uhum. meio que representando os outros amigos, e a mãe, mãe, todos os amigos, o professor, todo mundo vinha e abraçava meu filho, mas Depois se lotado aquilo ali. pressupõe bem, E aí então ele ela teve mas uma pelo ele menos encarou mais aquilo controle com do que era no muita passado. tristeza, muita No dor, meu filho está passado você muito abre, mas nunca dolorido, se te vê, mas com uma mano, sabe. dignidade tão Por isso grande, que eu e tô eu achei passando muito pras lindo da pessoas que parte ficam, dele, fazendo essa lealdade comentários, achismos, à amizade. você não É, conhece Eu a até realidade, postei é. vai isso fazer a ele, eu fiquei Aham. tão essa é a realidade. orgulhoso, e que eu fico Se brincando que você eu visse sou uma eu falo que alimentação de eu não 5 choro, anos que o homem não atrás, você chora, vai ver, mas eu sou maior agora tá pra chorão, e eu tô cima, Sim, desde mostrando sábado os chorando o arroz, tempo sim, inteiro, sim. e o meu filho chorava também, mas ele estava ali com uma dignidade, toda hora falava: "Theo, quer ir embora? Não tá se passando bem? Vamos embora, vamos pra casa?". Ah, Não, ele mais ficou até o condizente do que a final, gente até a tá amiga ir tratando embora aqui no ali, Rio. amiga não, Se a gente tem até embora não, alimentação, até ela sim, sim. aí fazer o que eu tinha que volto ser a falar, feito, é e ele tortura. ficou ali É digno, preso, sabe, chão, meio que é aquele papel de termo pra representar os você outros estar amigos, então podendo achei hoje aquilo tão uma É, coisa tão é linda. isso que a gente leva dessa Isso vida. já ganhei, cara. Quando Você você vê a Sim. gente vê então essas eu novas realmente gerações que a gente tem que eu não é me é a tal da contamino manipulação, no porque eu sentido sempre com esse estimulo que pensamento. eles Eu tenho que sejam nunca amigos, sejam leais às pessoas, porque eu acho a lealdade muito mais importante por que isso que eu qualquer tô dizendo coisa, pra você, não é fidelidade, porque eu do sentei que na intele cadeira que eu agora acho eu que a vou pessoa ficar ser Sim, leal sim. vai ser do tipo aos não, seus, sim, eu sempre fui assim. princípios, à sua Tanto é que tem pessoas família, que me e conhecem eu dentro do precisava sistema falar isso, financeiro, então É, sabe, até é. dedico ela vai tô dar, se dedicando até esse aproveitar, ela vai programa receber, aqui entra aqui, ó, para o Thiago senão mais não vai uma dar, ela vez, não vai receber, para a Fabiana, para o quando ela irmãozinho compartilhar, ela dele, vai acho que é botar, se tiver que Joaquim, o botar nome do pro mês de irmãozinho, tem um fevereiro, ela irmãozinho vai de 7 ou 8 botar. anos, e Olha. Entendeu? principalmente para a Quando a Júlia, gente de tem que onde ela botar estiver, e o uma pessoal lá do uma colégio regalia, que vai coisa passar, ela vai ser sempre se tiver uma que inspiração para eles. Mas Sim, vamos, participar, né, de algum vamos campeonato, seguir. seja E aí, para algum é tão bonito benefício, ver eu as vou fazer. crianças hoje. É A gente assim. falou que as crianças não leem, Eu fui mas estão diretora da lotando Santa a Cabrine, Bienal. eu pedia trabalho Estão lotando a preso pra Bienal. A que você atribui isso? Sim, Não tem sim. ingresso? Santa Cabrine é uma Eles É. estão ali competição para que ela ler tem ou estão absurda, ali expressiva, para ver os né, de influencers? fazer toda a Eu acho gestão. que tem uma coisa Você já nenhuma. participou da Bienal? Dia Trabalho 21, vou prisional, Ah, até teu fazer dia o é isso que convite, eu quero dia saber. 21, Santa Cabrine, que sábado, hoje, né, dia 21, aproveitando sábado, aqui no parabenizar o estande presidente da lá, o editora Clécio, tá fazendo um Matrix, trabalho eu de vou parceria estar lá excelente autografando meu com a livro nossa Geri gestão. como cientista, Historicamente, né, os presidentes entre da Santa 13 e Cabrine, 14 horas, eles nunca 21, se sábado, no alinharam Bienal do muito com a Rio. Vou botar gestão embaixo vou botar Tá embaixo bom. aqui e graças a a Deus a localização gente tem feito um certinha para o trabalho pessoal todo Acho que é agora com a pavilhão confecção de 4, todo o é, uniforme dos presos, X11, mas é vou editora pegar. Matrix, né? E aí você vai estar autografando 10.000 Gerir camisas, como o cientista, eu Geri vou como estar cientista. conseguindo e o fazer uns Porque kits pelo menos na Casamos, eu porta de não vou entrada, fazer né, sessão de mandarem coisa autógrafo que dessa vez, nunca mas existiu no ele está sistema lá prisional. no estande da Alta Aí o Books. pessoal Vai estar lá nunca tá também. Quem satisfeito, quiser comprar também está Isso, lá. tá E lá. aí nas plataformas, nos A sites de Amazon né, na Amazon consegue, consegue de um também. dia aí tá para o outro chega chegando, em tá casa, é Chega, é ótimo isso, maravilhoso, né? né? Isso é Ah, mas maravilhoso. uma livraria é mais tão difícil bom. mandarem Eu você adoro. administrar o Mas sistema voltando prisional, não precisa vir do Rio de Janeiro às não. crianças e Mas é adolescentes na preciso Bienal, É. né? O que fazer que um eu convitezinho acho, o de que que é o mercador, sabe, porque a gente ouve meu tanta bobagem, diagnóstico a disso, gente né? ouve tanta gente leiga e Um também dos meus ignorante, não é interesses, além ignorante no da sentido de ser complexidade, Aham. prejudicante, mas de são as ignorar emoções e de que coletivas, Que ignora, legal. né? não quer São essas conhecer, não emoções que quer a gente aprender sente o que é junto, o sistema prisional, o estando que que o junto. Por policial penal exemplo, passa dentro nessa de um despedida da cárcere amiga do 24 seu horas por filho, dia. né? São Ele verdadeiros esteve guerreiros, lá, sabe? né? São heróis. Disposto a São sentir heróis. junto a Uhum. partida Sem dela, valorização, né? sem Esse é um tipo condições, de sabe? Sem emoção, condições. por Então, assim, a mais que gente tem feito um você trabalho sinta o realmente e aquilo luto é um divisor de águas. individualmente, Às tal vezes a como escolha de uma emoção Sofia, eu pessoal, tenho algo quando você que eu não posso compartilha dar para o isso meu com servidor, outras porque pessoas aquela ali, rubrica, aquele ele tem um outro orçamento é para o significado, Uhum. preso. né? Quando vem da Então isso é Senapem, uma coisa que eu gosto eu não muito de posso estudar, pegar um né? As orçamento lá emoções do Que legal. coletivas. comprar as coisas para Então, o do ponto de policial. vista Eu tenho que das comprar para o emoções preso, eu tenho que fazer coletivas, polícia para o eu preso. acho que Então a muito gente tem do que que fazer um leva e tem malabarismo. levado crianças e Nós, gestores do adolescentes sistema às prisional, nós bienais, fazemos todas as bienais malabarismo. ultimamente É, têm sido Nós esse somos fenômeno, repleto de né? gente. cárcere, sabe. Eh, Então, assim, eu tenho eu colega que acho que ali eles sucumbe. conseguem Eu tenho sentir colega que está 20 juntos o anos amor fechando pelos cadeado. livros, né? 24 Porque por uma coisa é você 72, estar porque ele tem lá o lendo bichinho dele para sozinho na fazer, que sua casa, agora que é já o é uma RAS, né, que é delícia, o É, nosso né? regime é. Só que às adicional de vezes você serviço. pode ficar
achando que você é o único, Uhum. né? Ah, o Não tô pessoal vivendo essa história junto com o ninguém. pessoal tá ali no Videogame. videogame ou nas redes sociais, só eu que sou aqui o bobalhão lendo o livro sozinho. Quando você chega num lugar desse, você vê que é todo mundo aficionado por literatura Uhum. igual você. Uhum. Então você se sente acolhido, você encontra a sua turma, tem a coisa do pertencimento, né?
as emoções coletivas, principalmente as positivas, porque tem Sim. emoções negativas também, né? Mas as emoções positivas, eu gosto mais de estudar as positivas, que são as que ligam as pessoas, né? Então, elas têm esse poder de unir as pessoas, né? Então, eu acho que isso fortalece essa geração, sabe? Tipo, eu acho que as crianças e adolescentes que estão lá na Bienal, por exemplo, Uhum. elas saem fortalecidas como seres humanos, mais dignos, como você falou, porque é o tipo de aprendizado que só dá para ter na prática. Eu costumo dizer, a emoção é uma prática. Você pratica a emoção, você pratica o amor, você pratica a saudade, É. né? Você pratica até a raiva, então é melhor não Sim, praticar muito, sim. não, É, né? melhor segurar. É, Às melhor vezes segurar. dá. Né? Então, eu acho que isso explica um pouco desse sucesso da Bienal com É, as crianças eu e fico adolescentes. feliz de ver, assim, porque na minha época, quando eu era criança, a gente até ia, mas ia muito, era mais assim, para faltar aula, o passeio da escola, Ah, então ia com a vamos. escola, Ia para a escola. Mas aí eu sempre gostei muito de livro. E eu vejo que essas coletâneas, principalmente de agora, elas estão tendo uma nova. A criançada tá querendo, né? Embora ainda seja, a gente ainda vive num país que o livro é caro, né? Sabe o que eu não acho? É Você sim. quer ver uma coisa? Tá? Quanto que você paga num cachorro-quente de É esquina? caro. Vamos lá, quanto é um cachorro-quente? R$ 20. 20 reais. Você sabe quanto é esse livro na Amazon aqui? Anos de pesquisa minha, tá? Tá por R$ 23, eu acho. Pô, peraí. Não, mas Você aí. quer comparar o preço deste livro, o valor desse livro com o cachorro-quente da carrocinha? Mas é uma É barato. exceção. Não, livro é barato. Eu gosto e eu compro. Você tá vendo aqui, ó. Ali tá cheio de livro, aqui, ó, de cima para baixo. Ali embaixo tem, atrás dali tem. Eu sou É um leitor. apaixonado. Sim. Um dos lugares que eu mais gostava de ir, não vou há muito tempo, mas quando eu tenho a oportunidade de fugir no shopping, eu vou à livraria. Eu amo livraria, o ambiente da livraria eu gosto. Eu gosto de sentar e pegar 10 livros. Aí eu gosto de comprar, ganhar livro, eu amo Você ganhar compra por livro. impulso? Totalmente. Eu também. Aí Pela, fica onde eu não dou pela conta de ler. capa, pelo impulso. Primeiro que eu amo biografia. Se eu gosto da pessoa, eu preciso ter. Saber Eu dela. acho que é obrigação moral minha. Se eu Sim. gostar da pessoa, eu tenho que ter biografia. Então, tenho umas 50 biografias aqui. Eu amo isso. Eu gosto. Mas para a pessoa que tem uma baixa renda, eu acho que ainda você vai numa Você livraria tem para. biblioteca. Não tem Mas desculpa. não é. Não tem desculpa para não ler. Não, para não ler, Para não não. ler, não tem Mas eu desculpa. acho que a gente precisaria de uma política que os livros fossem mais acessíveis. Vamos lá. Uma biblioteca. Eu tenho um amigo que trouxe aqui há pouco tempo o Gessé Andarilho, lá de Antares. Ele tem dentro da favela de Antares um projeto que ele tem uma biblioteca. Eu tenho vários amigos nesse pessoal de favela que montaram uma biblioteca, mas são caras que vão fazer com a raça, com a cara e a coragem e botam as bibliotecas. Mas, por exemplo, eu moro em Jacarepaguá. Então, assim, é Não complicado. tem biblioteca Que municipal? eu saiba, não tem. Então, isso sim, eu concordo com você. Isso a gente precisa Então, o estimular. acesso é muito difícil. Assim, as escolas, por exemplo, eu lembro da minha época de escola pública, os livros que tinham na escola pública era assim, que mandava a gente ler os Lusíadas, Memórias de Brás Cubas, né? Memórias póstumas, Tem uma unidade também. a Moreninha. Por unidade? Tem que ficar, Desculpa. Mandarim. Não dá pra botar perto. Não dá. São chatíssimos. Uma criança ler o Lusíadas é um pé no saco. Houve a crítica, né? Então, assim, essas coisas eu questiono. Eu não sei como é hoje na escola pública. Na escola dos meus filhos, ainda tem uns livros paradidáticos que são razoavelmente interessantes, embora eu não ache tão interessante. Mas eu acho que o estímulo, eu acho que ele tem que ser. É o que você falou, é tão Tem bom. diversidade. É tão eu bom sou ler. pela bibliodiversidade. E eu sou pela sabe? manipulação. Manipule os jovens para que os jovens leiam mais livros, que eles peguem isso aqui. Sente o prazer. Sente o cheiro de livro. Porque quem lê. Não falta bateria, não tem maravilhoso. que recarregar, né? Você vai lá pra Não fora, desliga. não gasta luz, você vai lá pra fora, você assiste. Então, assim, é tão maravilhoso. Sim. Eu fico com uma pena de ver, às vezes, jovens. Não preciso nem ir longe. O meu irmão que trabalha aqui comigo, o Matheus, tem 31 anos. E eu acho que, tirando da escola, eu acho que o Matheus nunca leu um livro. E ele me dá livro.
bandido do meu sabe que você irmão, gosta e ele te me dá dá livro. livro de presente. Ele vai ele é filho da mesma mãe do meu pai. Ele vai na Mas na não lê. livraria, compra um livro pra Pra mim você. e me dá um livro. E Sabe o ele que nem acontece? ele ainda abre o livro pra fazer Ele dedicatória. gosta mais de você do que dele próprio. Não pode, né? Não É um pode, não pode, é absurdo. um absurdo. Ler é tão gostoso, ler livro. E assim, a gente essa geração ainda lê muito, porque eles falam muito no celular, eles ainda leem alguma coisa, né, porque Isso não é considerado leitura. mas é uma leitura que não desenvolve tanto. Ainda tem É. aquela escrita, de internet, né. Isso não faz o bem para o cérebro que a gente precisa com O o o livro. meu filho mais velho, ele é um Googlezinho de ele vai no Twitter ou no Google e ele é tipo você, Para pesquisar, curioso. chato. A É gente tem esse chato, problema, que a eu gente falo é alguma chato. coisa, ele fala assim: "Não, não sei o quê, o jogador não sei o quê, não sei o quê, o basquete não sei o quê, o quê". Aí ele vai conferir. "Ah, tá bom, Arthur. Beleza, filho". Ele vai conferir, eu acho mais barato, mas ele tem isso. Mas isso também é um lado Isso é positivo. ótimo, isso é ótimo. A internet tem esse lado positivo, a gente pode ser também Sim, veiaco de sim, achar que não, por exemplo, radical. aliás, a internet tem uma facilidade que hoje você estava falando dos Lusíadas. Se você quiser, você tem acesso aos Lusíadas originais, 500 anos atrás. Tem um site chamado Digitalizado? Isso É é mó barato, né? maravilhoso. Como chama? Público, né? Acesso público. Isso, imagina. Então, quer Inteligência dizer, artificial. então, tudo isso é muito bacana. O que eu quero dizer, o meu problema não é com os recursos que a gente tem hoje, de jeito nenhum, como eu poderia, né? Mas é mais quanto ao comportamento, é a atitude, A relação. É a relação. Todo o problema e as soluções estão nas relações. Na relação. Agora, pra falar em relação, como é Falando que em chega o relação. porquê casamos, que fala de relações, é isso? Então, lembra que eu estava falando que eu me interesso por emoções coletivas? O amor conjugal é uma que, por definição, é coletiva. Você não pode amar conjugalmente sem ter um cônjuge. É verdade. Senão é um amor platônico, É. né? E aí, o que acontece? Eu falo muito o que acontece, né? Depois você fala, né? O que acontece? Muita coisa acontece. Muita Muita coisa. coisa acontece quando você tem duas pessoas, tá? E aí, qual foi a minha curiosidade aí, tá? A motivação para a pesquisa desse livro veio do tempo, eu ainda professora na engenharia de produção, Lá atrás. lá atrás. A primeira versão É de desse quando livro. esse livro? Esse livro é de 23, Ah, tá, 2023. recente. Só que a pesquisa dele mesmo, ele foi publicado em 2013 com o título de Vínculos, tá? Por uma outra editora. Uhum. É, Casamos é ótimo. E aí, esse aí é uma versão revisada. Como tem muita pesquisa, a gente tem que atualizar. Em 10 anos as coisas Aham. mudam, né? Então, é uma versão atualizada dessa pesquisa. E a minha motivação, lembra que a gente estava falando de mulheres no trabalho, no Aham. ambiente de trabalho e Sim. tudo mais? Uma questão que é muito delicada para as mulheres que fazem carreira corporativa é a maternidade, né? Que na hora que o filho chega, esquece, porque não tem como você cumprir o que se espera de um homem na mesma posição. Você não tem a disponibilidade para isso, né? Então, isso explica por que muitas mulheres abrem mão de qualquer cargo de chefia, porque ela não tem como priorizar aquilo, ela tem coisa mais importante para fazer em casa, né? Então, essa pesquisa começou, que eu estava orientando uma aluna que estava justamente nessa fase, ela estava com 30 anos, e aquela caso ou me dedico à carreira, Uhum. enfim, né? E ela fez uma pesquisa na indústria de telefonia, que é uma indústria que tem bastante mulheres, né? É. E com mulheres de vários níveis hierárquicos, né? Eu não sou uma expertise. Querendo saber sobre a vida delas, como é que é a sua relação casa-trabalho, né? Essa Família, dupla jornada como ali. é que é, né? Como é que funciona, né? Nós publicamos um artigo com base nesses resultados, mas eu ainda fiquei com aquela curiosidade. Tem muita coisa que não está explicada. Você não vai ter história. Um monte de coisa que eu quero saber mais. E aí, para eu saber mais, o que eu fiz?
Eu Porque são voltei várias na história legislações, são vários e eu segmentos fiz que uma você tem que estar pesquisa muito que antenado, cobre, senão você vai uma pesquisa você vai multidisciplinar, cometer falhas, erros antropologia, que saem neurociência, história, irregularidades, que isso é crime. sociologia, psicologia. Eu junto Nós isso temos um tudo para mecanismo aí entender por que é que nós, seres um instrumento humanos, da, né, continuamos nos o casando. Principalmente por que as monitora atividades mulheres prisionais. modernas Nós ainda temos se casam, porque a OAB teoricamente nos elas não direitos precisam, humanos elas não querem ter relativos. filho, muitas Nós delas, né? temos os órgãos Ainda vem Não financeiramente o marido. Então vai casar para quê? Então, Porque assim, casamos. hoje Então, mas você já encontrou essa pergunta? Por que casamos? A resposta para essa pergunta que nem sempre a gente faz está aqui nesse livro, né? E sabe o que é interessante? Aí eu esbarrei aqui no microfone, Fique à desculpa. vontade. Né? O interessante do que eu encontrei e coloquei nesse livro é que não é uma resposta única, tá? Que bom. São respostas que cada um de nós, como indivíduos, pode se reconhecer, Se se identificar, mas não totalmente. Ou seja, cada um de nós é um combinado de diferentes pitadas desses fatores. Que A fatores gente são? vai adequando cada pedacinho aqui, um pedacinho, um É, mosaico. É um mosaico. Um mosaico, é isso. É uma boa imagem, né? Então, o que acontece? Novamente, falando o que acontece. Acontece muita coisa, né? Os seres humanos, inicialmente, né, tinham o que a gente pode chamar de acasalamento. Sim. A gente não casava, a gente acasalava, né? A gente era muito Físico. movido pela biologia, Uhum. né? Nossa sociedade, né? Nós vamos criando uma sociedade que é diferente das abelhas, né? Mas é muito mais complexa em diversos aspectos. Um dos aspectos é a inteligência, incluindo inteligência emocional também, as emoções, como é que elas são moduladas e como é que elas são sentidas coletivamente, né? O que acontece? Já tá o que acontece? Graça, o que Agora acontece, né? No passado, nós não éramos muito diferentes dos outros primatas. Sim. Tá? Inclusive, os outros primatas, você tem aqueles que são polígamos. No gorila, você tem um harém, né? Você tem o gorilão e tem o gorilão pega as goriletes fêmeas. todas? Coitados dos outros machos. Os outros machos acabam, muitas vezes, morrendo porque Não tem mulher ninguém, não tem uma gorilinha para dar uns pega. O pior, eles são muitas vezes expulsos do bando, né? Porque eles não estão ali, não estão fazendo nada. Então, ainda bem que nós não somos assim. Né? Aí você tem o chimpanzé, por exemplo, que o chimpanzé é aquela coisa louca, todo macho com toda fêmea, aí não sei de quem é o filhote, por que é importante? Não tem um equilíbrio. Não tem. Por que é importante o macho não ter certeza de quem é se o filhote é dele ou não é? Porque senão, se não for dele, ele mata. Então, as fêmeas copulam com todos os outros para esconder. Caramba. Ele não vai saber se o filho é dele ou se não é, então não vai matar. Não sabia, né? Que fantástico. Então, entre os primatas tem muitos arranjos interessantes. Tem outros primatas que são monogâmicos, né? Que um casalzinho ali. Um casalzinho para a vida inteira. Então, tem diferentes arranjos. Nós somos uma combinação especial. Por quê? Porque a gente desenvolveu uma coisa chamada cultura, né? E a cultura, ela transforma os impulsos biológicos, né? Então, eu gosto, para facilitar, eu gosto de dizer que a gente é metade cultura, metade biologia, né? Então, por mais que nós tenhamos impulsos hormonais, a gente também tem os freios culturais. Sim. Tipo, não vou fazer isso eu não posso. Isso eu não posso, né? Por mais que eu tenha um impulso, né? E o que a gente observa? Ao longo da história, então comecei lá atrás, né? Na biologia, na evolutiva, né? No começo de tudo. Começo de tudo, né? Conforme as sociedades vão ficando mais complexas, a complexidade aí, né? As sociedades humanas vão alterando o arranjo mais normal, o arranjo conjugal mais normal. Tá. Então,
Num determinado momento, você tem um arranjo que é parecido com o dos chimpanzés, né? Que são as tribos da Idade da Pedra, onde as crianças são filhas são filhos da comunidade, né? Todos os machos com todos os homens e todas as mulheres, e todo mundo cria junto os filhos, ok. E funcionava muito bem. Até que... Isso eu estou sendo didática, porque a história não necessariamente... Nessa ordem cronológica, nada disso. A história não é linear, a gente sabe disso, mas didaticamente é importante a gente pontuar. Só que isso não funciona em todos os ambientes, não funciona em todas as circunstâncias. Tá? Por quê? Porque nesse tipo de arranjo como é que a gente fala? Todo homem, toda mulher, a gente está no extremo do caos, quando a gente falou da complexidade. É uma poligamia conservadora. Poli dos dois lados, tanto para homem quanto para mulher, né? Acaba faltando recurso para os filhos, para as crianças. Então, elas não se desenvolvem tanto quanto... por exemplo, no arranjo seguinte, que é o do gurilão, né? Que é a poligamia masculina. O homem com várias mulheres, né? Aí desenvolve mais. Só que tem um detalhe. Isso é bom para os filhos da primeira esposa. É impressionante como é que vai caindo o critério que você quiser usar. A riqueza, a saúde, o que for. Conforme ele vai se distanciando da primeira esposa, vai diminuindo o sucesso, vamos falar sucesso, dos filhotes, né? Pode não ser a primeira esposa, mas se tiver uma preferida, essa preferida pode tomar o lugar, e aí os filhos dela são... Viram quase bastardos. Os outros, sim. Então, o que acontece? A presença do pai, a existência do pai faz uma diferença brutal no desenvolvimento das crianças, mesmo quando elas se tornam adultas, né? E isso você observa até hoje, em qualquer arranjo conjugal que você tem. O homem é fundamental, o pai é fundamental. Tem aquela brincadeirinha do pai ausente. Pai ausente ainda é pai. Né? Tudo bem, não está presente como gostaria, como poderia, como deveria. Não está morando junto. Mas tem que ser pai, né? Porque faz muita diferença para o filho. Aí, essa sociedade ela era mais poligâmica, né? Quando ou em situações de nomadismo, né? Quando as tribos se movem, mudam. E aí... é meio aquela coisa do homem mais forte, porque o ambiente é agressivo. Então, você precisa de homem muita testosterona, muito, né, macho mesmo, para sobreviver. Só que ele tem um limite de mulheres que ele consegue dar conta, né? Deve ter um monte de sogra, né? Deve ser horrível. Já pensou? Carrega tudo junto, né? E o pior são os machos beta, né? Esse aí que é triste. Fica só no rebote ali, né? Só no rebote, né? Enfim. Então, socialmente, não é um arranjo benéfico. Para o coletivo, ele não é tão benéfico. Mas é o que temos para hoje, quando a situação é de nomadismo, um ambiente muito agressivo e tal. Só que aí, em situações mais sedentárias, onde aquela sociedade começa a criar riqueza e não só extrair do ambiente, né? Quando você começa a plantar, a ter sua fazenda, seus animais, daqui a pouco você desenvolve outros produtos artesanais que fazem indústria, enfim. Principalmente quando a gente chega na era industrial, o arranjo mais adaptativo, mais benéfico, é a monogamia. Então, o que mais funciona é a monogamia em qualquer parte do mundo. Quanto mais desenvolvido é o mundo, mais a monogamia ali se estabelece. Tá? E é interessante. Outra fonte que eu pego aqui também é IBGE, né? Censo. Aí, quando você olha as estatísticas, tem umas curiosidades, né? A gente sabe, né, que mulher ganha menos do que homem. Né? Só que quando você quebra por estado conjugal, né, mulher solteira é a mais rica de todas.
É É que mesmo? mais tem dinheiro é mulher solteira, né? Depois vem casais, né? Homens e mulheres. Aham. O mais pobre é o homem solteiro. É, bebe, quer gastar um monte de coisa, né? Na Bet, no Job lá. Aquela história, criança precisa de pai e homem Precisa precisa, de de família. mulher, entendeu? Precisa de esposa. Homem sozinho Homem é uma sozinho desgraça. não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Então, essas estatísticas... Aí eu mostro. E eu tento mostrar aqui com um humorzinho, né? Porque esse livro não foi feito para ser acadêmico. É mesmo Pro para povão, para relacionamentos. para quem gosta de livro, né? Então, não adoraria ter um povão que gostasse de livro, né? Mas é para todo mundo que se interessa pelo tema. Não é Relações. não é casamento formal, não. Tipo, é o vínculo conjugal, que pode não estar estabelecido em papel nenhum, Não, lógico, pode não ter em religião nenhuma, mas é aquele compromisso entre um homem e uma mulher. Aliás, eu vou além, tem certas coisas que até os casais homoafetivos você consegue entender muito por aqui. Entendeu? Porque é um casamento. Hoje É um não tem casamento. como Então, excluir. explica muita coisa, né? Então, os casais homoafetivos também vão gostar do livro, do que vão encontrar aqui, né? Não tem nada que exclua-os desse tipo de nenhum, relação. de jeito E nenhum. até porque você está falando nessa questão aí do desenvolvimento, do relacionamento com a questão do bem-sucedido, financeiramente falando, também é um mercado, né? Também é um segmento, vamos dizer assim, onde também eles têm um nível sociocultural e financeiro bom, né? Sim. Porque muitas das vezes não tem filhos. E casal de 2 mulheres, então? Mais ainda, né? Elas estão... E estão se casando mais, né? Então. Tipo, aumentou bastante os casamentos. É muito pequeno, é claro, porque tem que ser pequeno, porque proporcionalmente a população é pouco. Mas cresceu bastante os casamentos homoafetivos, né? Toda forma de amor, né? Toda forma de amor. Sendo amor, né? E conjugal, né? Que é aquele que um depende do outro, que é uma prática do dia a dia. É uma parceria diária, né? É uma dança, é um jogo que se você não jogar junto, se um tiver remando Não menos, o barco vai ficar de lado, não vai na direção certa. Aí o outro tem que remar mais. Mas ele cansa depois pra troca. caramba. Ou então vai muito na direção, se eu remar mais aqui, vai muito na minha direção. Tem que ser uma remada... um equilíbrio. Para tudo é um equilíbrio, né? A gente tá falando aqui, da gestão é um equilíbrio, porque não pode, como você disse, não pode nem ser muito lá, nem muito cá. O relacionamento, a palavra... É harmonia. Harmonia. Eu gosto da palavra harmonia. Gosto. É harmonizar as relações. Tá? E para você... Aí, no início da nossa conversa, você me perguntou como é que eu me descrevi, quem era eu, né? E tal. Eu falei estudante profissional, pesquisadora. Eu sou uma curiosa pelas coisas interessantes da vida, né? E o que eu consigo, de alguma forma, sintetizar aqui, né? Coisas que eu gosto é a complexidade que está nas relações e você tendo essa visão, essa perspectiva de que o mundo é complexo, que o segredo está nas relações, admitir que em tudo tem emoção. Né? E que as emoções coletivas precisam entrar nessa conta para você conseguir harmonizar, seja harmonizar o casamento, seja harmonizar o ambiente de trabalho, você precisa reconhecer que essas emoções existem, que essas relações são... que você altera o outro, alterando a relação, que o ambiente à sua volta faz muita diferença, entender esse ambiente. Por que em determinado ambiente a maior parte das pessoas eram polígamas, no outro ambiente... Ou seja, não é a natureza em si. Não. É uma São combinação. as influências. É a combinação da natureza, da cultura, do ambiente. Precisamos de um olhar complexo, não pode ser simplista. O complexo aqui é no sentido de não simplista. É sair da zona de conforto de só receber, de só ter como verdade, vamos dizer, a verdade é uma palavra, mas de ter como verdade aquilo que nos é colocado. Você, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu entendi nesse papo aqui, que desculpa, até eu estourei o tempo, e aí o que eu estou entendendo é que você não aceita simplesmente o que é jogado, né? Isso se chama pensamento crítico.
Mas, Aí, mas você leva muito. isso como uma filosofia. Eu nasci com isso, né? Nem todo mundo nasceu com isso, né? E tem aqueles que têm mais, outros têm menos, mas eu acho que todo mundo pode cultivar o pensamento crítico. É importante. Como é que é a prática? Primeira lição. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Se você perguntar os porquês para todas as coisas que te falam, você já virou um cientista. Eu falo aqui, gerir como um cientista. Ser um cientista é perguntar o porquê das coisas. É querer saber. É querer saber, ter curiosidade. Márcia, sem palavras, há uma coisa Adorei a importantíssima. Convidado normalmente não convida, né? Mas aqui no Geropod o convidado convida. Então a gente tem uma brincadeira no final, que é o seguinte, eu quero que você olhe para cá e convide 3 pessoas que você acha que vai ser bem legal da gente bater um papo. Pra vir aqui. Pode ser qualquer pessoa que você imagine. Pode ser o cara do Uber ao presidente do Brasil. 3. Não, o presidente do Brasil eu dispenso, mas pode ser o cara do Uber a qualquer pessoa. Tem pessoa que você acha, um amigo teu, alguma pessoa que você acha que seria... Pode ser... Quem você quiser. Não, mas eu digo, pode ser à distância? Tipo, alguém que Pode, tá em São Paulo? pode. A gente faz online também. Tá. Então, a gente estava falando... A gente está no meio da Bienal, a gente falando de livros, né? Vamos começar, então, pelos mais próximos, que estão aqui, Vamos embora. Luiz Fernando Magalhães, que ele é um escritor de fantasia que os adolescentes amam. Olha, ótimo. Né? Ele está lançando o 2º volume já do livro dele aqui na Bienal. Olha, então... Luiz, vou te passar o contato. Pode me passar, e vai estar né? por aqui por perto, a gente pede para ele. LF Magellan, eu acho, o sobrenome... O artístico. O artístico, Eu vou te passar. Me passa. Vai ser muito legal. Você vai gostar ótimo. da conversa com ele. Né? O público dele é muito diferente do meu, mas já que a gente está falando de estimular a leitura e tal, então, vamos nessa. É um estilo que o pessoal vai gostar. Gosta muito. Né? A outra pessoa é a Beth Serafim, que ela está... Vou te passar o contato também. Ela é que está em São Paulo, mas quem sabe até vem aqui, enfim. Ela está com um projeto muito bacana, que é de levar bibliotecas para as empresas, bibliotecas corporativas. Tipo, você tem uma... Vamos falar... Uma metalúrgica. Uma metalúrgica. E você quer incentivar seus funcionários a lerem. Sensacional. Ela tem uma... Ela monta a biblioteca para você e administra a biblioteca. Sensacional isso. Inclusive, ela depois passa relatório quantas pessoas leram, que título, o que está tendo mais. Pode até dar estímulos, de repente, para a própria empresa de estimular isso. Exato. E quem banca é a empresa. A empresa é que conta, mas é baratíssimo. E pelo valor que gera, eu vou te passar o contato da Beth. E o outro você deve conhecer já. Esse é meu ídolo, meu padrinho literário, né? Radialista também, filólogo. Ele tem um monte de título, é da Academia Brasileira de Filologia. Dionísio da Silva. Não conheço, olha. Dionísio da Silva, você tem que conhecer. Não conheço, vou conhecer. Ele tem um programa na Band, na Rádio Bandeirantes, eu não me lembro. Ele era quinta-feira de manhã, agora ele andou mudando, mas ele é fantástico. Dionísio da Silva. Vou te passar tudo direitinho. Dionísio da Silva tem que vir. Tem que vir. Tem, só que ele rouba a cena. Aí que eu gosto. Ele é um espetáculo. Adorei. Márcia, mais uma vez, querida, muito, muito, muito obrigado. Volte sempre, a casa é tua. Muito bom. Voltarei. Muito bom. Fiquei muito feliz também, gostei bastante. Que bom. Obrigado, tá? Obrigada. Gente, você que ficou aqui até agora, tenho certeza que gostou. Que papo bom, que pessoa leve, agradável. Aprendeu. Você vê? Não foi tão complexo como a gente pensou, porque a simplicidade é tão legal. Quando a pessoa conversa e explica, você vê. Tem doutorado, tem mestrado. Eu ainda tenho um doutorado em História que eu acabei de defender esse ano. Doutorado em História das Emoções. História das Emoções, ou seja, ela sabe mexer com as nossas emoções, por isso, logo, logo ela vai estar de volta aqui quando ela for lançar os outros projetos. Espero te receber aqui, a casa é tua. Gente, muito, 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 muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, faz aquilo, manda um comentário, comenta quem você gosta. Eu gosto quando você comenta também, indicando pessoas pra gente vir bater o papo aqui. Tanto aqui, ou lá no Instagram, ou no TikTok. É só mandar pra gente.
marca a pessoa, ou então vai lá no direct da pessoa e fala assim, ó, vai lá no Geropod bater um papo com o pessoal lá, que o pessoal lá trata todo mundo muito bem, tá? Gente, muito obrigado por vocês terem ficado aqui até agora. Mais uma vez, queria dedicar esse programa aqui ao pessoal da família Piccolo, a Julinha, que tá lá já do lado do Papai do Céu, ao Thiago, a Fabi e ao Joaquim, familiares, o pai, a mãe e o irmãozinho dela, beleza? Gente, eu amo vocês e é sempre um prazer enorme estar aqui. Foi.